Império Romano. Então aqui a gente já vai observando, eu vou pedir perdão às professoras de escola dominical presentes, porque ela já foi para lá, então também aqui. A desmistificar e desromantizar a entrada triunfal, né? E a gente vai entender que há um efeito pêndulo aqui no coração do povo, né, que estava acompanhando Jesus. Na verdade, Jesus não se dava a grandes demonstrações de adulação das massas. Jesus nunca foi contaminado, foi influenciado pela bajulação das massas. Então, por quê? Porque ele conhecia a natureza do coração do povo, a motivação e as origens, os impulsos humanos. Então, como pastor daquele rebanho, ele sentia, ele sabia o cheiro das ovelhas, ele sabia das manias das ovelhas, os traços que eu chamo de bipolaridade existencial do povo, e o efeito pêndulo, né, que vai de um sentimento polarizado de um lado para um outro contraditório do outro. Então, uma hora o povo está cheio de ódio contra Jesus, né? E outra hora está querendo colocá-lo, arrebatá-lo para fazê-lo rei. Então, Jesus conhecia essa oscilação do coração do povo. Esse texto aqui, então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu em mim o que acabais de ouvir. Ele vem lá do batismo, depois da tentação, depois ele entra na sinagoga de Cafarnaum e abre o rolo do livro de Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo qual me ungiu para trazer as boas novas aos quebrantados, a dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele está dizendo para aquele povo da sinagoga de Cafarnaum: hoje em mim se cumpriu essa escritura. Quando Jesus fala isso, todos, olha, continuando o texto, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Por que será, né? Porque eles queriam Messias e não ditasse normas e preceitos tão rigorosos. Eles queriam continuar com a própria vida deles. Então, a primeira vinda de Jesus gerou uma animosidade, uma antipatia, uma ira nesse povo, porque Jesus disse: olha, eu sou o Messias. E essa palavra de Isaías 61 se cumpriu em mim. Ao invés deles se alegrarem, eles se iraram. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. E o levaram até o cimo do monte sobre o qual a cidade estava edificada. Para o quê? Para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles. Por isso que eu digo aqui, que Jesus aqui tinha o dom da invisibilidade, né? Todo mundo estava ali pressionando, né, Jesus e o levando acima para o cume do monte para de lá jogá-lo de lá. E Jesus passou no meio dele, ninguém percebeu. Agora tem outra ocasião, depois da multiplicação dos pães, olha só a oscilação do pêndulo, né? Quando Jesus multiplica pães, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, o que ele fez? De novo, sozinho, pegou o beco para o monte. Jesus não estava interessado na bajulação das massas, das grandes multidões. Por quê?
Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Olha só, a minha tese dessa mensagem, desmistificando a ideia do mantos e palmas espalhando bem, o corinho que a gente canta, né? Osana e tudo. A forma como Deus vê a motivação e o coração, os impulsos emocionais do próprio povo. Vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque os conhecia a todos. Não é o aspecto coreográfico, não é o aspecto ritualista que vai impressionar Deus, né? Não é a roupa de vir para culto, não é o tanto de dinheiro que eu dou, né? Não é quantos versículos eu sei decorado, não é quanto da teologia calvinista reformada, seja qual for, eu sei. Jesus sabe o que? Conhece a todos. Jesus nos conhece por dentro e por fora. Olha só, e mais, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Por quê? Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então ele tinha essa convicção, ele tinha essa consciência, ele sabia profundamente as motivações do coração do homem. Então ele sempre evitava que o transformasse em um líder político autoritarista, igual os outros, né, da sua época, os Césares principalmente. Então, na entrada triunfal de Jesus, no domingo de Ramos, mesmo ele conhecendo a natureza e o imediatismo dos que o cercavam, e conhecendo a ignorância sobre a origem e a natureza do seu reino, ele se permite ser honrado como Messias vitorioso. Isso por um curto espaço de tempo, porque havia uma lição a ser aprendida. Havia um alvo a ser atingido, né? Então, quem vai se aproximar de Jesus? Nós, né? Nós cegos do reino, os maltrapilhos do reino, um exército de maltrapilhos, né? E é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, um exército de loucos, de fracos, de insignificantes, de desprezíveis e de vis desse mundo. Porque Paulo diz que todas essas coisas servem para confundir e aniquilar o que é forte, aniquilar o que tem valor para o mundo, aniquilar a sabedoria e o poder instituído desse mundo. Conforme 1 Coríntios 1:27. Então Jesus entra em Jerusalém acompanhado por um exército de gente simples, de gente mal vestida, de gente com roupa poída, gente com sandálias desgastadas, né? Que chamava-se na pirâmide social o povo da terra, que eram milhões e milhões de escravos. Por favor, uma para mim. Bando de gente pobre, de gente endividada, de gente rejeitada pela sociedade e pela religião também. Então, quando os soldados de elite estão nas suas patrulhas, porque estão de olho, né, na festa da Páscoa, porque vem gente do mundo todo, todas as hospedarias lotadas. Então, tem muitas patrulhas de exércitos romanos andando pela cidade. Quando eles olham aquele bando de miseráveis, né, um exército de desleixados, ele deve ter se entreolhado, deve ter caído na gargalhada, né? Essa trupe de lamumbentos desorganizada invadindo a cidade, deixe-me rir.
Porque todo mundo sabia o que era uma entrada triunfal, né? Todo mundo sabia, né? Que era um negócio altamente de boa qualidade, né? Top mesmo, de organização, de brilho, né? Uma procissão suntuosa que os romanos faziam, né? Soldados perfilados, enfileirados, com fardas impecáveis, marchando em cadência sincronizada, né? O general montado em um cavalo branco puro sangue, seguido pelo batedor com estandarte, com um emblema, com o signo de Roma, e flanqueado pelos militares vitoriosos em suas carruagens douradas. E a procissão de Jesus de Nazaré, o Messias de Israel, não tinha nada disso. Era exatamente o oposto. Por que era o oposto? Vejam só. Porque que Jesus queria mostrar era uma encenação teatral, né, ao ar livre. E qual era o significado? Né? Entre gritos e danças e aclamações, as pessoas lançavam suas vestes no caminho e cortavam as folhas, os galhos de oliveiras e palmeiras, e balançavam e conclamavam o Messias, bendito que vem em nome do Senhor. Enquanto Jesus andava, toda aquela coreografia que é apresentada aqui. Aí a gente não percebe o que está por trás dessa encenação, né? É uma encenação teatral comparativa exatamente para chocar. A entrada antitriunfal do Messias humilde comparado com a entrada triunfal dos reis, dos imperadores romanos. É uma forma didática que Jesus está mostrando, bem humorada, inclusive. É uma sátira, na verdade, e vai ensinar o verdadeiro sentido da sua missão. Então Jesus inverte a ordem, porque tudo no Evangelho é contracultural, né? Criando uma entrada antitriunfal, uma forma contrastante, ensinada visando abalar o poder instituído e atingir um míssil, um petardo no status quo do poder imperial e do Sinédrio, que é o tribunal dos judeus. Jesus havia arquitetado essa brincadeira. E essa brincadeira era muito séria, porque vai abalar as estruturas do que está aparentemente firme ali em Jerusalém. Então, o efeito dessa entrada de Jesus demonstrou, né, que coisa ridícula, mas quem estava por trás do poder começou a ficar preocupado. Então, gera profunda preocupação nas autoridades judaicas e começa a haver um mover e uma atenção voltada dos políticos do governo e do Sinédrio, principalmente aqueles que se opunham frontalmente ao que Jesus estava pregando. Vocês notam que havia um complô se encorpando a cada momento. Chegou um momento que esse cara está dizendo que ele é rei, aí complica a situação. Porque Jesus sabia do seu eleitorado, né? Sabia do coração humano, da insinceridade, da inconstância, do efeito pêndulo, da bipolaridade existencial, da instabilidade do povo. E Jesus não era dado a propaganda, né? Que a natureza do reino é totalmente diferente do reino humano. Ele sabia que tanto as multidões, bem como também seus próprios seguidores, não sabiam e não entendiam a essência, o estilo e a natureza do seu próprio reino. E nós, às vezes, não entendemos.
Então vamos pensar em João 18:36. Vamos ler juntos? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então essa imposição, a teologia da dominação, que ela é filha da teologia da prosperidade, não cola aqui. Porque isso aí é uma história toda. Todas as vezes que a igreja se envolveu com o Estado, a começar de Constantino, deu zebra. Não é para se misturar, sempre foi assim. Né? Que Jesus disse, olha, se o meu reino fosse desse mundo, esse pessoal aqui, meus subremadores, meus servos e os meus escravos serviçais e braçais se empenhariam por mim. E quando Jesus estava indo para o Getsemane, João fala que ele poderia ter convocado uma legião de anjos para protegê-lo, livrá-lo daquela hora, porque o reino dele não é o daqui. Ele disse, o meu reino não é desse mundo. Os meus ministros se empenhariam, os meus escravos, os atendentes, haria um exército, uma trupe aí, desengonçada, e iriam se empenhar por mim, mas não vão fazer isso. Porque o meu reino não é desse mundo. Amados irmãos, você está entendendo isso aqui? A entrada triunfal de uma forma vista diferente, sob um ângulo diferente. Olha o que Jesus falou para os discípulos: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Isso é o mundo. O Império Romano, quando invadia um povoado, um país, uma nação, ele subjugava o povo, e o povo tinha que obedecer conforme as regras do governo romano. O que Jesus fala? Vamos ler juntos esse está em negrito? Mas entre vós não é assim. Só as mulheres. Mas entre vós não é assim. Só os homens. Pelo contrário. Não, os homens, mas entre vós não é assim. Juntos. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esquecido. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você lembra dessa frase? Que o poeta satírico Juvenal falou: o povo só precisa de pão e circo. Né? Por quê? Porque acontecia isso. O imperador romano utilizava as distrações, como os espetáculos nas arenas, né? E dava de graça trigo, e o pessoal entrava e se divertia. Contanto que eles fossem distraídos e se desse um pouco de comida, eles estavam bem, porque eles iam se manter alienados e subservientes. Então eles distribuíam pão e trigo para os pobres nos espetáculos, nas arenas, nas lutas dos gladiadores. E acontece isso também entre o povo de Deus e entre os judeus, né? É que a multidão ao redor de Jesus visava obter, sim, benefícios materiais. Por isso que havia muita gente ali ao redor de Jesus. Eles estavam procurando bens materiais, estavam procurando comida e estavam procurando cura. Comida garantida e religião sem compromisso. Era isso que eles queriam. Gente, preste atenção numa coisa. O reino de Deus e esse exército que Paulo fala em 1 Coríntios 1, de maltrapilhos, é um povo pequeno. Jesus falou pequeno rebanho e continua pequeno rebanho.
Não é religiosidade, não é voz alta, não é autoritarismo, não é teologia de domínio que vai levar ninguém para o céu, não. Vai ser o povo dele, o remanescente fiel, e é um grupo pequeno, não é a multidão das massas, porque Jesus conhecia o coração das massas. E aí, quando Jesus multiplica pães, o pessoal se empolga. Mas quando eles mandam o pessoal sentar e começa a falar as proposições do reino de Deus, aí o pessoal começou a se coçar, começou a se revirar ali e cutucar. E tá difícil esse negócio. Seguidor de Jesus não é fácil, não. E fileiras de multidões o abandonaram. Desistem de segui-lo. Por quê? Por causa da mensagem, porque o evangelho é radical. A gente pode florear, a gente pode fazer parede preta, pode fazer acontecer, fazer grandes programações para distrair o povo, aleluia, tudo bem, mas não é isso, entendeu? Às vezes a gente dora a pílula e prega o evangelho só para agradar as pessoas. E algumas pessoas, alguns pastores, ficam ali com a corda no pescoço, porque eles não podem falar sobre pecado, eles não podem falar sobre discipulado conforme o evangelho. E um pastor que falou, disse, olha, aqui nessa igreja era comum o pastor ser despedido, pegar o beco, porque ele estava falando muito, estava incomodando o povo. E como a igreja paga o salário dele, ele começava a ameaçar o pastor. Foi o que aconteceu. Jesus falou, olha, isso aqui, minha carne, meu sangue, se vocês não encarnarem, se vocês não viverem isso, beberem da minha carne e do meu sangue, vocês não podem ser meus discípulos. O pessoal disse, não, é muito difícil isso. Eles queriam uma religião facilzinha, assim, palatável, né? Açucarada, agarapada, né? E aí começaram a abandonar. Olha a instabilidade dessa multidão, gente. As mesmas pessoas que queriam arrebatá-lo para fazê-lo rei, porque multiplicou pães, agora o abandonam, porque acharam os irmãos de Jesus muito difícil. As exigências desse Messias são duras demais. O preço do discipulado dele é muito pesado. Jesus não estava nem aí para a falta de popularidade, se estavam abandonando ou não as fileiras do seu auditório. E depois de 5 dias que o povo entrou em Jerusalém, ovacionando, o povo entrou em Jerusalém com as galhos de palmeiras, de oliveiras, e que disseram, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. É o mesmo povo, né? Quando Jesus volta de Jerusalém, vai rumo ao Calvário, enfrentar a Via Crucis. O mesmo povo que aplaudiu e exaltou Jesus, é o mesmo povo, né, que gritou, crucifica-o. É o mesmo povo que disse, não temos outro rei senão César. O mesmo povo que disse, queremos que solte Barrabás. Porque não entendiam nada sobre o reino de Deus. Não sabiam nada sobre a origem, sobre a essência e sobre a natureza do reino de Deus. Eles achavam que era o reino humano. E era totalmente o universo. E aí entra aqui o jumentinho, né? E aí o jumentinho, ele entrou na história, né? Ele está na história de 700 anos antes desse fato acontecer. E o Zacarias fala dele, do jumentinho. Olha só que coisa, Deus é ecológico, ele é preocupado com os animaizinhos.
Um jumento simples, né? Jesus entra na cidade montado num jumentinho, essa é a profecia de Zacarias. Um animal ordinário, um animal de tração, de carga, né? Humilde. E lá em Betfagé, Jesus instrui o discípulo: olha, vai ter uma jumenta e um jumentinho preso a ela. Vocês vão, desatam as correias, e se o dono perguntar, você diz: o Senhor precisa dele. Gente, olha só que humildade é essa, que o Senhor do Universo, o Criador do céu e da terra, precisa de alguma coisa. Coisas dentre as quais ele mesmo criou, né? Então Jesus poderia ter trazido um corcel, não um carro, né? o cavalo branco, né? Puro sangue. Não. Ele precisa, e para que se cumprisse o mover de Deus, né? O decreto divino, sim, né? O que Deus havia planejado nos bastidores da história, ele precisava era de um jumento, não de um cavalo branco puro sangue. E esse é o contraste do Evangelho, que o Senhor que criou os céus e a terra precisasse de coisas. Então Jesus, como um homem, ele precisava de coisas, ele tinha necessidade, né? As necessidades fisiológicas. Ele precisou de comunhão, ele precisou de gente por perto. Talvez uma das linguagens dele, das 5 linguagens de amor de Jesus, fosse o toque físico, né? Que ele gostava de tocar as pessoas, de ser tocado, porque João ficava encostado nele. A comunhão com ele, querendo beber cada palavra, João se reclinava sobre o ombro de Jesus. Então a prioridade de Jesus não era mandá-los pregar o Evangelho, curar enfermos e expulsar demônios. A primeira prioridade, conforme Marcos, é para estarem com ele. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Ele precisou de gente para continuar a sua missão. Ele precisou de um barco emprestado para servir de púlpito na praia da Galileia. Ele precisou de 2 pães e 2 peixes para fazer a multiplicação dos pães. Ele precisou de tomar água quando estava com sede. Para na beira do poço de Jacó e pede água de uma mulher samaritana para beber água, porque ele precisava daquela água. Precisou de um jumentinho para entrar em Jerusalém, né? Pediu emprestado uma sala espaçosa para realizar a sua Santa Ceia. No caminho para o Calvário, já exaurido suas forças, ele precisou da ajuda de Simão Cirineu para levar a cruz. E ele vai precisar de amigos, vai precisar de ajuda, né, de mim, de você, para dar continuidade ao seu projeto de semeadura da boa semente, para expandir o seu reino pelo mundo afora. Ele precisa. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre alguns lembretes ou apontamentos finais sobre essa história, que vai desmistificar o romantismo da entrada triunfal. Embora o povo tivesse dito aquilo, tudo estava encenado e orquestrado nos bastidores do universo para que eles dissessem aquelas coisas. Agora, se eles disserem com sinceridade, aí a Bíblia está provando o contrário. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é que a entrada triunfal é um lembrete de que devemos seguir o exemplo de humildade de Jesus, que foi a parada passada, né? Jesus é humilde. E por que não somos? Porque somos impacientes, porque tratamos mal as pessoas, porque somos embrutecidos, porque nos calamos, porque reviramos a cara para pessoas que não são de acordo com o nosso padrão social.
E quando Zacarias fala do jumentinho, ele fala do Messias, eis que vem o rei. E eu acho linda essa frase de Zacarias: eis que o seu rei vem até você. Olha que coisa maravilhosa. O rei vem até você. E ele vem, qual é a natureza dele? Ele é justo, ele é o quê? Humilde. Montado em quê? No jumento. Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Então, o discipulado de Jesus passa por isso. Quanto tempo de fé você tem? Você já é humilde? Você parece com o seu Senhor? Você parece com o seu Mestre? Você já aprendeu essa lição de uma vez por todas? Ou a gente faz o que quer? Eu tenho falado com alguns amigos íntimos, você não quer saber de discipulado, não. A gente trata a mensagem de domingo como uma resenha que a gente ouve na TV, como um comentário que se faz no podcast. A gente não faz a diferenciação, não, das coisas. O que a gente está falando aqui é a Bíblia, o que a gente está falando aqui é a palavra de Deus. Só que o mundo diz: não precisa ser manso nem humilde de coisa nenhuma, dei mesmo a volta por cima e pague na mesma moeda. E essas pessoas, muitas vezes, que pagam na mesma moeda, que são reclamonas, que são, essas pessoas embrutecidas, são as que mais a gente apoia, né? É isso mesmo, tem que fazer isso. Já viu gente falando assim? Tem que falar isso mesmo, que está certo isso aí. A gente pede. Porque isso o Evangelho é contra a cultura, não tem nada a ver com o mundo, com os padrões mundanos, com os padrões das redes sociais. Porque o discipulado é até que Cristo seja formado em nós. Cristo, olha como Sadhu Singh, que era o apóstolo dos pés sangrentos na Índia, ele andava descalço e se feria nos penhascos, ele deixava um rastro de sangue, ele era apóstolo dos pés sangrentos. Ele vai, depois de uma caminhada longa de jejum, ele chega numa aldeia que já tinha sido evangelizada por um missionário anterior. E quando ele bate na porta de uma casa, de um casebre, uma criança abre a porta, e quando olha para Sadhu Singh, ele toma um susto e corre para os pais e diz: Jesus está aí, batendo na porta. Quantos de nós somos parecidos com Jesus? Quantos de nós assimilamos o caráter de Jesus? Porque discipulado é até sermos conformes à imagem do seu Filho. Se não for isso, é brincadeira, é só encenação. Aquele que começou boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Tem sido tratado, você tem sido moldado, como o oleiro amassa o barro para tratar você até você ser parecido com Jesus. Até que a gente aprenda o caminho da mansidão e da humildade. E muitos de nós somos roubados por Satanás, porque Paulo falou que temia que a serpente que enganou Eva seduzisse a tal ponto a gente nos afastarmos da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. Segundo, precisamos entender a verdadeira natureza do reino de Jesus, de uma vez por todas. A multidão que estava lá na entrada triunfal não entendia nada bolufas do que era o reino de Deus. Por quê? Porque eles só liam Isaías 61, o rei triunfante. Esqueceram Isaías 53. Porque às vezes a profecia é assim, é como se o cara tivesse com um binóculo, com uma luneta, olhando uma cadeia de montanhas. Se você olha de frente, você vai ver só uma montanha, mas tem uma cadeia que vai em cascata.
Tem sim o Messias triunfante, mas antes do Messias triunfante tem o Jesus sofredor, o Messias sofredor, diz Isaías 53. Que Jesus deveria passar pela humilhação da cruz para depois ser exaltado. Filipenses 2, 5 a 9. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana e sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Mas precisa passar pela cruz. Antes do trono tem cruz. Humilhai-vos sob a poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, mas antes tem humilhação. Depois da cruz, Jesus ressuscita dos mortos, ascende aos céus, é recebido na glória pelo Pai, se assenta no trono e vive por interceder por nós. E aí se cumpre o Salmo 24, vamos dizer juntos: levantai as portas das vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Esse é o Rei da Glória. E a partir daí, o reino de Deus na terra não será conquistado pela sistematização da fé, nem pela força da doutrinação, nem pelo autoritarismo religioso, mas pela força do amor, pela proclamação criativa, inteligente, sutil e amorosa do Evangelho. Sempre vai ser assim. Tudo que é imposto estraga, porque não é feito com o coração. Olha, Constantino vai, agora a religião oficial do Império Romano vai ser o cristianismo. Deu o que deu. O nosso trabalho é indo. O verbo está lá, né? Indo. Pregar o Evangelho. Viva o Evangelho, de uma forma encarnacional. Semeia boa semente com desprendimento, com leveza de alma. Não fique neurótico. Eu tenho que pregar o Evangelho, você tem que aceitar Cristo e fica nervoso, porque às vezes a pessoa nem está muito a fim de te ouvir, de atender as tuas palavras. Deixa o resultado com Deus. A gente joga semente, a resposta vem de Deus, o crescimento vem de Deus, o convencimento é de Deus e é do Espírito Santo e não nosso. Semear, não julgando o tipo de terra. Olha onde caiu, olha. Viu onde caiu a semente lá? Caiu ali entre os espinhos. Tu viu ali, caiu nas pedras. Ih, coitado. Não, deixa lá. Ou questionar o Jesus, se caiu nas pedras, você vai para o inferno. Porque tem cara aí do demônio, tem cara aí. Gente, não é para isso que a gente está semeando a semente. Nosso papel é semear. Agora, crescimento, evoluir para uma árvore frondosa, isso aí é coisa de Deus. E a última coisa, amados irmãos, que devemos ser sinceros e inteiros na proclamação ou na aclamação de Jesus como Rei e Senhor das nossas vidas. Não só de boca, como aquele povo lá de entrada de Jerusalém, mas de palavras e ações. Jesus falou: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Olha só que perigo, né? A gente ser de igreja, confessar Jesus, dizer Hosana ao que vem em nome do Senhor, e dizer, né, é o filho de Davi, não, ele é o Messias. E o coração está lá longe, divagando. O único louvor sincero, aceito por Jesus nesse contexto, é muito interessante. Eu queria que vocês guardassem aqui, que é muito interessante. É o das crianças. Que ato contínuo, depois que Jesus entra em Jerusalém, ele vai ao templo, expulsa os vendilhões
os que estavam fazendo da casa de oração comércio, né? E derruba ali aquelas bancadas de animais e de dinheiro. E aí, vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e era incontestável, ele não podia dizer o contrário, e os meninos aqui, os pequeninos, gritando, Hosana ao filho de Davi. O que é que aconteceu? Indignaram-se. E perguntaram, olha, logo para quem? Para Jesus. Tu ouves o que eles estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. Nunca leste da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Não é a multidão, não. São um pequeno grupo de crianças. Pequeno grupo de crianças que Jesus disse, esse louvor aí é bom, esse louvor aí é do coração, esse louvor aí é perfeito. Jesus está dizendo que só tem louvor bom quando sai da boca de pequeninos e de crianças de peito. E quem são esses? Em outra ocasião foram os discípulos que quiseram impedir o acesso das crianças para tocar em Jesus. As criancinhas vieram, os discípulos, por quê? Eu quero incômodo. Jesus disse, pegou as crianças, e Marcos fala, o verbo lá pegou cada uma daquelas crianças e botou no colo. E depois ele disse, está vendo esse menino aqui? Se vocês não se fizerem como crianças, como pequeninos, vocês não podem herdar o reino dos céus. E aí, esse fato aqui do livro que a gente está estudando na quarta-feira, Brenda Mani fala, né, que as crianças são aceitas por Jesus não porque são crianças ingênuas e puras. Já viu esse negócio? O reino dos céus é das crianças porque elas são purinhas, porque elas são ingênuas, porque elas não têm pecado. Você viu o menino de 3 anos embirrar e astutamente driblar os pais? A estutícia está no coração da criança, diz provérbio, não é isso não. Talvez as de peito, sim, mamando ali, está arquitetando alguma coisa com a mão, não. Brenda Mani fala que é pelo estado social dela, né? Porque na sociedade do primeiro século as crianças eram criaturas insignificantes, não eram contadas para nada, eram desprezadas e de baixíssimo valor diante dos homens. Então aí entra a questão, bem-aventurados os humildes de espírito, porque herdarão o reino dos céus. As crianças, os pequeninos, que se sentem incapazes, né? Pobres de espírito, que têm consciência da sua própria pobreza moral. Esses são os que vão herdar o reino de Deus. É desse pessoal que Jesus falou, olha, da boca dos pequeninos, suscitaste perfeito louvor. Agora, olha só uma coisa interessante para desfechar aqui, é que havia passado a entrada triunfal. Jesus tinha entrado no templo, e ali as crianças continuaram com hosanas. Isso é uma lição muito interessante, né? Porque a gente é de evento, né? Não é isso? A gente está nas estações, ai que legal. Aí Páscoa domingo que vem. Qual é o outro evento que vem por aí? Porque já virou a página. Tem aqui. Só esperar o Natal, aí o Natal. Não, elas não viraram a página, elas viveram. Elas vivenciavam a adoração. Está prestando atenção nisso? Não era só ir para a igreja. Depois da igreja estou liberado. Não, continuava a adoração. Adoração contínua, né? Louvando entre vós os salmos, hinos e cânticos espirituais. Hosana, o filho de Davi, o tempo todo. Devemos igualmente vivenciar o louvor contínuo e confessar o senhorio de Jesus, mesmo fora dos eventos pontuais na igreja. Havia 2 grupos. Uma multidão interesseira, descompromissada, e
um pequeno grupo formado por crianças de pequeninos, de adoradores que sabem da sua insignificância, mas apresentam um coração sincero para Deus. Um apresentava um louvor superficial, o outro um louvor perfeito. E a pergunta é: qual grupo você pertence? Da multidão, desinformada, distraída, sem compromisso? Ou você pertence a esse grupo pequeno, seleto? É pouca gente, mas é gente sincera. E qual grupo você quer pertencer? Vamos cantar um canto? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, perto de força é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Senhor, toda a terra cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Todo meu ser, sou tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e proclamemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teu
Senhor, incomparáveis são as promessas do Senhor. Amém? Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que a gente está tendo. Obrigado pelos que venceram as barreiras, a sonolência, o frescor de um dia de chuva que pede uma rede e um sono mais prolongado, se aprontaram, enfrentaram as chuvas, vieram para cá. Tu já recompensa, meu Deus, e que a tua palavra firme se entranhe, se enraize no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Que se faça vida, se faça, Deus, serviço ao próximo. Nos ajuda a sermos desse grupo menor, grupo dos pequeninos. O grupo que é louvor constante e contínuo, porque passou a entrada e eles continuaram louvando. Que seja assim daqui a algumas horas, que seja assim essa semana, que seja assim esse mês, esse ano. Meu Deus, nos dá essa consciência de adoração plena, de aclamação contínua e permanente ao teu nome. Vai endireitando as nossas veredas, porque somos tortos. Obrigado porque o Senhor nos chama para esse exército de maltrapilhos, de forasteiros e de peregrinos. Gente tão torta, mas tão fácil de se lidar, porque esse tipo de tronco chama por causa da pobreza de espírito, da maleabilidade e sensibilidade do teu toque. Nos faças assim. Trata conosco, nos dá a humildade, a justiça e a mansidão de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as consolações e o poder do Espírito venham sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra agora sim. Amém. Amém. Eu queria só perguntar se vocês tocam domingo de Páscoa, a gente fazer aquele nosso café da ressurreição, traz alguma coisa. Aí o café seria, a gente marca 8h30, porque aí tem o café, depois tem o culto, depois tem a ceia e depois a gente pode fazer um amigo doce. Quem topar traz o chocolate e a gente termina com o amigo doce. Sim, hoje a gente está fazendo transmissão, né? Se estiver aqui por Manaus, quiser vir, pode vir. É bem-vindo. Nós vamos ter o bazar no dia 20 de abril, lá no Centro de Convivência, lá da Igreja Batista Memorial. Então, se quiser participar, quiser trazer alguma coisa, é um bazar de usados. Se quiser trazer alguma coisa para trazer para cá, que a gente vai organizar isso aí, tá bom? As pessoas estão querendo ver todo mundo. Agradecer ao Senhor. Guilherme, tá vendo vocês? Tchau aí, mãe. Guilherme, tá lá, hein? É o Guilherme, tá dando tchau aqui. Agradecer ao Senhor, agradeceu comigo, e todos a uma exaltemos o nome, seu glorioso nome, seu glorioso